FedEx emprega mais de 500 milhão de pessoas globalmente, vale mais de 40 bilhões de dólares e entrega milhões de pacotes diariamente em vários países. No início dos anos 1970, esse futuro império de entregas dependia de um homem, $5.000 e um fim de semana em Las Vegas. Esta é a história absolutamente insana da FedEx. Frederick Wallace Smith, fundador da FedEx, não teve um bom começo de vida. Aos 4 anos de idade, seu pai faleceu. E durante os primeiros 10 anos de sua vida, Fred foi acometido por um tipo de artrite infantil chamada doença de Pertes. Isso afetou temporariamente seus quadris, causando uma perda de fluxo sanguíneo e prejudicando sua capacidade de andar. Assim, Fred foi forçado a passar seus primeiros anos usando aparelhos nas pernas e muletas para se locomover. E Fred enfrentou bullying quando criança por causa de sua condição. No entanto, ao completar 10 anos, Fred havia superado isso e conseguiu não apenas andar. Em poucos anos, desenvolveu uma paixão por voar, essencial para seu futuro sucesso. Mas, durante o ensino médio, Fred iniciou seu primeiro pequeno negócio, a companhia de discos Ardent, que ele fundou junto com alguns amigos. Começou como um pequeno estúdio em uma garagem e se tornou uma gravadora maior que ainda funciona hoje. No entanto, Fred deixou a empresa em 1962 para ir para a Universidade de Yale e estudar economia. No terceiro ano, Fred escreveu um trabalho propondo um negócio que, segundo ele, revolucionaria o transporte de mercadorias. Naquela época, os pacotes eram enviados nos compartimentos de carga de aviões comerciais e os prazos de entrega dependiam das companhias aéreas de passageiros. Isso significava que os prazos de entrega de pacotes eram muito mais lentos e menos previsíveis. Para quem precisava enviar algo urgente, como suprimentos médicos ou documentos legais, era necessário um método melhor e mais rápido. Então, a ideia de Fred era comprar uma frota de jatos e voar no meio da noite, enquanto os aeroportos não estavam tão ocupados com voos de saída. Separar os pacotes em um centro de distribuição central e entregá-los de caminhão a partir desse local. Fred acreditava que transportar pequenos pacotes prioritários à noite faria empresas e pessoas receberem em 1 ou 2 dias, bem mais rápido que o cronograma restrito das companhias aéreas. Fred se animou com a ideia e entregou o trabalho da faculdade. Mesmo assim, ele recebeu um C do professor de economia que afirmou que a ideia era inviável. Fred ficou, obviamente, muito desanimado com isso, mas ainda estava convencido de que a ideia tinha potencial e queria persegui-la para provar que seu professor estava errado. Após se formar em Yale em 1966, ele não pôde realizar a ideia devido à intensificação da Guerra do Vietnã. A experiência de voo de Fred resultou em 3 anos nos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América, incluindo 2 missões no Vietnã como navegador. Durante esse período, sua vida esteve em perigo e ele sobreviveu a uma emboscada do Vietcong. No entanto, durante o tempo de Fred nas Forças Armadas, 2 coisas cruciais aconteceram. Ele observou como os militares gerenciavam o envio e recebimento de mercadorias e identificou formas de otimizar a logística de transporte. Muitas vezes, os suprimentos demoravam demais para chegar de um lugar ao outro. E, em segundo lugar, nos momentos livres do quartel, Fred sempre jogava blackjack e rapidamente ficou conhecido por ser muito bom nisso. Naquele tempo, Fred jogava só por diversão, fugindo brevemente dos horrores da guerra. Mas Fred não imaginava que esse jogo de cartas mudaria sua vida e o futuro do transporte marítimo. Após sair dos fuzileiros navais em 1970 e ver a destruição da guerra, Fred disse que estava tão cansado de destruir coisas que voltou decidido a fazer algo construtivo. Então, mais uma vez se lançando no desconhecido. Aos 26 anos, Fred entrou na Arkansas Aviation Sales do sogro e rapidamente adquiriu a maioria da empresa. A empresa começou como manutenção de aviação, mas Fred a transformou em concessionária de aeronaves, aumentando muito os lucros. Fred se frustrava com a lentidão das coisas. O envio de peças de um lugar para outro demorava demais, e a empresa frequentemente tinha dificuldades para conseguir as peças de que precisava a tempo. Fred novamente lembrou da ideia do trabalho de economia, que permitiria entregas nacionais em 24 horas, sem depender de voos de passageiros para o destino. O pacote teria rota própria. Então, Fred começou a planejar um sistema usando tanto transporte aéreo quanto terrestre, que seria mais eficiente
e envolveria aviões de carga, não de passageiros, levando os pacotes à central de triagem, de onde seguiriam por rotas distintas e seriam entregues por caminhões. Ele acreditava que o sistema Hub and Spoke poderia revolucionar o transporte, mas concluiu que precisava de 14 jatos para operar totalmente. Agora, a família de Fred era rica, já que seu pai tinha sido um empresário bem-sucedido que administrou vários empreendimentos diferentes, incluindo uma rede de restaurantes chamada Toddle House. Antes de morrer, o pai de Fred criou um fundo fiduciário para ele. No entanto, apesar disso, Fred ainda não tinha nem de longe dinheiro suficiente para o tamanho da operação que ele estava planejando. Fred apresentou a ideia aos investidores, que ficaram impressionados com seu conhecimento do setor aéreo. Ficava claro que Fred tinha pensado muito nesse sistema, e os investidores sabiam o quão lucrativo esse negócio poderia ser se ele conseguisse realizá-lo. Em 1972, Fred obteve dólares americanos, 91 milhões em empréstimos e investimentos para criar seu negócio inovador de transporte. O plano de Fred era focar em cheques no início. Hoje, é comum que o dinheiro seja transferido instantaneamente para qualquer lugar do mundo. Mas antigamente, quando as pessoas enviavam cheques como pagamento, geralmente era um processo muito demorado. Fred então procurou o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos da América, esperando uma parceria. Na época, os cheques geralmente levavam até 10 dias para serem processados, enquanto com o novo sistema de envio do Fred, isso poderia ser feito em 24 horas, permitindo a rápida entrega de cheques entre bancos do Federal Reserve. O Fed gostou da ideia e concordou. Fred avançou e comprou, equipando uma pequena frota de aeronaves leves para o contrato. Conseguir o Fed como cliente também inspirou a escolha do nome do negócio por Fred, já que ele originalmente chamou a empresa de Federal Express. Assim, o negócio de transporte de Fred finalmente nasceu, e o logotipo da Federal Express foi orgulhosamente estampado em cada avião, papel timbrado, cartão de visita e quadro de avisos. Fred conseguiu seu primeiro e grande cliente, tornando-o futuro promissor. De repente, o Federal Reserve desistiu do acordo e Fred ficou com os aviões, dívidas e o nome Federal Express, mesmo sem trabalhar mais com o Fed. Foi um grande revés, mas Fred manteve o nome Federal Express. Na verdade, só em 1994, ele mudou o nome da empresa para FedEx Corporation, porque a maioria das pessoas já se referia à empresa pelo apelido abreviado FedEx. Mas enfim, lá no início dos anos 70, como ele não iria mais transportar cheques para o Federal Reserve, Fred voltou sua atenção para o envio de pequenos pacotes urgentes para empresas e consumidores. E em 17 de abril de 1973, a FedEx começou a operar oficialmente. Fred escolheu estabelecer a empresa em Memphis, já que era uma localização bastante central nos Estados Unidos, o que a tornava um centro ideal para o plano de Fred. O aeroporto de Memphis fez ajustes para facilitar o negócio e ofereceu espaço de hangar disponível imediatamente. O aeroporto quase nunca fechava por mau tempo, então a FedEx operava normalmente. Na primeira noite, 14 aeronaves entregaram 186 pacotes em 25 cidades dos Estados Unidos da América, e a notícia desse sistema de entrega durante a noite se espalhou rapidamente. A visão que Fred teve quando escreveu o trabalho de economia há tantos anos finalmente se tornou realidade. Mas Fred mal sabia que uma crise estava prestes a começar e que destruiria completamente o negócio. Quando o negócio de Fred começava, também iniciava a crise do petróleo de 1973 devido a tensões no Oriente Médio. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, conhecida como Organização dos Países Exportadores de Petróleo, impôs um embargo de petróleo aos países que eles acreditavam estar apoiando Israel, o que incluía os Estados Unidos, onde Fred estava operando seu negócio. Os Estados Unidos da América, muito dependentes do petróleo do Oriente Médio, foram um dos mais afetados e viram os preços quadruplicarem. O rápido aumento dos custos de combustível deixou a FedEx em apuros. A Federal Express estava no início e seus 14 aviões Falcon gastavam muito combustível. O embargo do petróleo elevou o preço do combustível de aviação a níveis históricos, sem previsão de queda. Assim, os custos operacionais da FedEx estavam descontrolados e a empresa perdia cerca de $30 mil por dia. A visão de Fred estava literalmente ficando sem combustível e os promissores começos da Federal Express estavam perdendo altitude. Nos primeiros 26 meses,
Fred Smith acumulou prejuízo de 29 milhões de dólares. E compreensivelmente, os investidores não estavam tão dispostos a colocar mais dinheiro, já que não estava claro quando os preços do petróleo voltariam a cair. Fred ficou tão desesperado que pediu aos funcionários para segurarem os cheques de pagamento o máximo possível. Para manter a empresa, pilotos e motoristas da FedEx usaram cartões de crédito pessoais para abastecer, sendo reembolsados depois. Depois, como eles sabiam o quão pouco dinheiro restava na empresa, o próprio Fred parou completamente de receber qualquer pagamento da empresa, porque realmente não havia nada para receber. Ainda assim, não era suficiente. O embargo do petróleo e a crise econômica eram demais. A empresa tinha só 5 mil dólares no banco quando Fred recebeu uma conta de combustível de 24 mil dólares. Numa sexta-feira, com 5 mil dólares em caixa e uma dívida de 24 mil dólares para segunda, a Federal Express parecia à beira da falência. Fred Smith, em uma tentativa de salvar o negócio, buscou um acordo de investimento com a General Dynamics para obter dinheiro emergencial. Ele vestiu seu melhor terno e foi à reunião, acreditando que seria o ponto de virada para sua empresa, mas o acordo falhou. Devido à situação volátil e à necessidade de cautela, a General Dynamics recusou sua proposta. Após essa recusa de financiamento adicional para os negócios, parecia que Fred não conseguiria pagar a conta de combustível e, portanto, esse era o fim de sua empresa. Sentado em uma sala de espera do aeroporto a caminho de casa após aquela reunião, Fred, sentindo-se completamente deprimido, começou a pensar no futuro de seus então 389 funcionários e em como todos eles iriam perder seus empregos. Ele pensou em seu sonho, em como eles estavam perto, mas como no final das contas, seu professor de economia acabaria provando estar certo o tempo todo. Sentado na sala de espera do aeroporto em Chicago, ele sabia que, ao chegar em Memphis, teria que dar a má notícia à equipe, admitir a derrota e talvez arrumar o escritório. Afinal, a menos que conseguisse pagar a conta do combustível, os aviões não voariam na segunda-feira. Por um momento, Fred se sentiu completamente derrotado. Estava acabado, mas então ele começou a se motivar. Fred Smith superou uma infância dolorosa e venceu sua doença. Fred Smith tirou licença de piloto aos 15 anos e cofundou uma gravadora na garagem ainda no ensino médio. Fred Smith se formou em Yale e sobreviveu a 2 missões no Vietnã. Fred prometeu que, se bancos e investidores não dessem o dinheiro para salvar o negócio, ele conseguiria sozinho. Fred estava prestes a embarcar, mas decidiu de última hora não voltar para Memphis. Em vez disso, Fred sacou os últimos 5 mil dólares da conta bancária da empresa e, impulsivamente, reservou um novo voo para um destino diferente. Fred Smith estava indo para Las Vegas. Fred decidiu: se afundarmos, será lutando. Por isso, ele usou os últimos 5 mil dólares da empresa e apostou tentando juntar o valor para pagar as contas da FedEx. A sobrevivência da FedEx dependeu de um fim de semana apostando em Las Vegas. Assim que Fred chegou em Vegas, ele foi direto para as mesas de Blackjack. Agora, Blackjack é um jogo bem simples. Suas cartas devem ter valor maior que o do croupier sem passar de 21. Nos anos 70, algumas mesas de Blackjack usavam só um baralho, facilitando a contagem de cartas e a vantagem. Fred adquiriu essa habilidade nos fuzileiros navais após muito tempo jogando. Claro, isso dava uma vantagem, mas o jogo ainda dependia da sorte, que para Fred variava muito. Ele ganhava algumas rodadas, mas depois perdia outras, então seus ganhos também subiam e desciam. Já era de tirar o fôlego jogar quando só havia dinheiro em jogo. Agora era sua empresa, seu sonho e os empregos de todos em risco. Fred manteve o foco, jogou várias mãos e conseguiu chegar a 35 mil dólares. Ele se sentiu imparável, mas após algumas mãos ruins, sua confiança balançou. Seus ganhos estavam caindo rapidamente, mas felizmente ele parou com o suficiente. No fim de semana, Fred converteu dólares americanos. 5 mil da Federal Express em 27 mil dólares. Isso pagou o combustível prestes a vencer e manteve a empresa funcionando por mais uma semana. Fred parou enquanto ganhava, depositou o dinheiro na conta da empresa e foi para casa. Agora, obviamente, 20 mil dólares não seriam suficientes para salvar a empresa a longo prazo, mas isso deu a ele e à empresa mais tempo para planejar. Ao voltar, Fred surpreendeu a equipe da FedEx ao revelar que apostou os últimos 5 mil dólares da empresa. Para ser justo com Fred, sua decisão fazia sentido. Sem pagar o combustível, a empresa fracassaria.
Então, ele basicamente sentiu que não tinha nada a perder, e como aconteceu, a aposta literalmente valeu a pena. Isso não só mostrou que Fred estava disposto a arriscar tudo pelo negócio, mas também lhe deu mais tempo para conversar com investidores. Em poucas semanas, Fred atraiu novos investidores e levantou 11 milhões de dólares. Isso trouxe o primeiro lucro deles em 1976. Agora, durante os turbulentos anos 70, a maioria das companhias aéreas e empresas de courier estavam sendo muito conservadoras e cortando seus custos ao máximo. Mas Fred, sempre apostador, viu que enquanto a concorrência evitava riscos, era a hora perfeita para a FedEx investir pesado em marketing. Então a FedEx gastou muito mais do que a concorrência com grandes campanhas publicitárias. Isso aumentou significativamente a participação de mercado da FedEx no setor e melhorou a identidade e o reconhecimento da marca. Eles não queriam competir com os grandes, mas explorar novos mercados e territórios. A Federal Express focou primeiro em cidades menores, ao contrário das grandes, onde companhias aéreas já faziam entregas. A FedEx tinha menos concorrência e conquistava novos clientes. Em 1976, 19 mil encomendas por dia estavam sendo transportadas. Por lidarem rápido com grandes remessas, logo atraíram clientes como International Business Machines e Força Aérea dos Estados Unidos da América. A Federal Express crescia rápido. Logo depois, Fred Smith e sua equipe enfrentaram outro obstáculo, o governo. Durante a segunda metade da década de 1970, empresas de logística de todos os tipos e tamanhos começaram a surgir. O transporte rodoviário mudava, os estaleiros cresciam e o transporte aéreo de encomendas aumentava, mas algo impedia o progresso. Regulamentações anteriores permitiram que grandes companhias aéreas monopolizassem o transporte de cargas maiores e mais pesadas em seus porões. Elas eram pagas para transportar pessoas, eram pagas para transportar encomendas e podiam transportar muito porque as leis de regulamentação lhes davam prioridade. Ao contrário da FedEx, companhias aéreas não tinham as mesmas restrições de peso em aviões. Por exemplo, a FedEx só podia transportar legalmente até 7.500 libras por avião, limitando-os a aeronaves pequenas e dificultando a expansão dos negócios. Sem essa restrição, tudo seria possível. Fred poderia usar aviões maiores para expandir rapidamente seu negócio e alcançar mais clientes. Fred então tomou outra atitude ousada e se uniu aos concorrentes. FedEx e pequenas transportadoras pressionaram o governo dos Estados Unidos da América e o presidente Jimmy Carter. A FedEx passou vários anos fazendo lobby no Congresso pela desregulamentação do transporte aéreo de cargas, e esse desejo compartilhado por uma competição verdadeira e justa valeu a pena. Em 1978, o presidente Carter assinou a Lei de Desregulamentação das Companhias Aéreas, eliminando limites às transportadoras. Por exemplo, a restrição de peso em aviões. Isso deu à FedEx e a muitas outras transportadoras semelhantes a capacidade de voar com aviões tão grandes quanto pudessem pagar, e assim oferecer uma concorrência real para as grandes companhias aéreas comerciais. Fred Smith agora estava livre para expandir e crescer em um nível quase ilimitado. Com a liberdade dada pelo governo federal, Fred abriu o capital da empresa na bolsa. Em 1978, a FedEx abriu capital na Bolsa de Nova York, permitindo que Fred levantasse mais fundos para a empresa. Esse influxo de dinheiro permitiu que Fred expandisse a lista de destinos da empresa, o que significou construir novos centros de distribuição por todos os Estados Unidos, além de comprar aviões maiores e em maior quantidade. Fred finalmente tinha a liberdade, o financiamento e a motivação para levar sua empresa a um novo patamar. Com mais liberdade e aviões, a FedEx expandiu-se ainda mais rápido nos anos 1980. Em 1981, a FedEx abriu seu primeiro centro mundial em Memphis, tornando-se a maior empresa de transporte aéreo de cargas dos Estados Unidos da América. Fred também expandiu a tecnologia da empresa, e consta que a FedEx foi a primeira empresa dos Estados Unidos a usar computadores para gerenciar e rastrear pacotes internamente. Em 1983, a segurança financeira da FedEx estava consolidada e as vendas passaram de dólares americanos, 1 bilhão,
Em 1984, iniciaram operações intercontinentais, com envios para a Europa e Ásia. Ano após ano, durante os anos 80, a FedEx acumulou novos recordes impressionantes. No fim da década, eles atuavam em 90 países de todos os continentes. Também adquiriram empresas de courier internacionais como Jayco, Express International e Flying Tiger para fortalecer sua presença global. Outro grande avanço que a FedEx introduziu nos anos 90 foi permitir que os clientes rastreassem suas encomendas eles mesmos online pela internet. No fim dos anos 90, a FedEx liderava as entregas noturnas mundiais. Como o modelo de negócios da FedEx era bem sucedido, surgiram mais concorrentes e a empresa passou a adquirir outras para ampliar seus serviços. Por exemplo, em 2004, a FedEx comprou a empresa de impressão Kinko's 24 bilhões de dólares. Eles também compraram empresas de logística, alfândega, impostos e outros negócios. Isso permitiu à FedEx integrar-se verticalmente e participar de toda a experiência de envio. E se você olhar para o serviço da FedEx hoje, vai ver que é muito mais do que apenas o simples serviço de enviar pacotes do ponto A ao ponto B, como era quando a empresa começou. Hoje, a FedEx possui mais aviões, centros de distribuição e destinos impressionantes, enquanto o próprio Fred se tornou um multibilionário, já que ainda é o maior acionista individual da FedEx. A FedEx, com mais de 700 aviões na frota, é uma das maiores companhias aéreas do mundo. Nada mal para uma ideia de negócio que só recebeu nota C. No entanto, se você quiser ver uma história de sucesso empresarial ainda mais inacreditável, definitivamente vai querer assistir a história da Nike. Acho que você vai gostar muito dessa. É só clicar na miniatura aqui e eu te vejo lá em um segundo.